gente, tudo bem com vocês? Na primeira parte desse vídeo falaremos sobre a ética no pacto matrimonial. O relato bíblico sobre a criação do homem e da mulher traz uma ordenança tríplice acerca do matrimônio, indicando a relevância do compromisso da relação conjugal. Em Gênesis 2:24 diz assim: é por isso que o homem deixa o seu pai e sua mãe para se unir com a sua mulher e os dois se tornar uma só pessoa. Essa ética tem 3 ordenanças para o matrimônio. A primeira, deixar os pais, que o homem deixa o seu pai e sua mãe. O segundo, formar uma nova unidade social para se unir com sua mulher. E o terceiro e último, unir-se, que os dois se tornam uma só pessoa. E quando os fariseus questionaram Jesus sobre o divórcio, ele deixou claro que, através do matrimônio, o homem e a mulher se tornam unidos por Deus. Essa união é possível quando há a figura do homem e da mulher, uma vez que quando Deus criou Adão, ele não continha em si ambos os sexos. Deus criou Adão, homem, Deus criou Eva, mulher. Quando o homem e a mulher se unem, ambos constituem uma nova unidade social, um casal, uma família. Marcos, capítulo 10, do 6 ao 9, diz assim: mas no começo, quando foram criadas todas as coisas, foi dito: Deus os fez homem e mulher. Por isso, o homem deixa o seu pai e sua mãe para se unir com a sua mulher, e os dois se tornam uma só pessoa. Assim já não são 2 pessoas, mas uma só. Portanto, que ninguém separe o que Deus uniu. E para fechar essa parte, a gente vai para Éfeso do capítulo 5, 30 ao 33. Que está escrito assim: pois nós somos membros do corpo de Cristo, como dizem as Escrituras Sagradas. É por isso que o homem deixa o seu pai e sua mãe para se unir com sua esposa, e os dois se tornam uma só pessoa. Há uma verdade imensa revelada nessa passagem das Escrituras, e eu entendo que ela está falando a respeito de Cristo e da Igreja, mas também está falando a respeito de vocês. Cada marido deve amar sua esposa como ama a si mesmo, e cada esposa deve respeitar o seu marido. E aí, gente, tudo bem com vocês? A gente está chegando agora na parte do objetivo do matrimônio da aula. E o matrimônio, ele propicia o relacionamento íntimo entre os casais. O que isso é visto como para Deus? É um ato físico, afetivo e espiritual, onde o casal ele se torna uma só carne. Aos olhos de Deus é uma união do casal, é uma coisa a qual o casal ele vai se unir por completo dentro do matrimônio. Agora, quando esse ato ocorre fora do matrimônio, quando um homem, como diz em Coríntios, capítulo 6, versículo 16, se une com uma meretriz, ele se torna uma só carne com aquela mulher. Ela não é sua esposa, ela não pertence a ele, mas eles se tornam uma carne só, juntos, ao cometerem esse ato. E a Bíblia também vai dizer que o matrimônio ele é visto como um pacto, onde o homem e a mulher prometem fidelidade um ao outro, prometem cuidar um do outro e amar de forma igual um ao outro. Em Malaquias, capítulo 2, versículo 14 ao 17, diz: e dizeis, porque o Senhor foi testemunha entre a mulher da tua mocidade, com a qual tu fostes desleal, sendo a ela a tua companheira, a mulher do teu conserto. Ou seja, essa parte da escritura vai continuar e vai dizer que o homem ele deve ser fiel à mulher a qual Deus deu a ele. O homem ele tem que ser fiel ao pacto a qual ele assinou ao se unir com aquela pessoa.
E a Bíblia também diz que a mulher também deve ser fiel ao homem. Cobra a fidelidade de ambos os lados. Em Provérbios 2, versículo 16 ao 20, ele diz que para livrar-te da mulher estranha e da estrangeira que lisonjeia com suas palavras, que deixa o guia da sua mocidade e esquece do conserto do seu Deus, porque a sua casa se inclina para a morte, e as suas veredas para os mortos. Todos os que se dirigem a elas não voltarão, e atinarão com as verdades da vida, para que andes pelo caminho dos bons e guarde as veredas dos justos. Então, a mulher qual ela também é infiel ao seu marido, e o marido a qual é infiel com a sua esposa, não estão honrando o pacto a qual Deus fez com que quando elas se unissem. Então, o matrimônio, ele é muitas coisas, mas uma coisa principal, a qual a aula destaca bem nesses versículos, é a fidelidade. Nós devemos ser sempre fiéis às pessoas a quais nós não estamos nos relacionando. Sermos fiéis a elas, temos que demonstrar o amor e demonstrar o cuidado, porque quando nos unimos com essa pessoa, nós estamos assinando um pacto, estamos recebendo uma bênção de Deus e prometendo cuidar dela para o resto de nossas vidas. A Igreja Cristã, ela coloca como um dos principais propósitos do matrimônio, a procriação, a ajuda mútua e a pureza. E isso é também ilustrado pra gente lá no versículo 18, no capítulo 2 de Gênesis, que diz: não é bom que o homem viva sozinho, vou fazer para ele alguém que o ajude como se fosse a sua outra metade. Então, essa ajuda mútua, ela não tem que vir só da parte do homem ou só da parte da mulher, tem que ser uma coisa recíproca, porque os dois, eles se completam. Na Bíblia está escrito que não é bom que o homem fique sozinho, mas isso também vale para a mulher, porque isso não é uma doutrina recente que apareceu agora, isso está no centro do ensino bíblico relacionado ao casamento, porque um dos principais propósitos é o companheirismo também. Esse companheirismo se dá a partir da vida em comum e do amor que os dois sentem um pelo outro. E tem alguns versículos na Bíblia que ilustram essa relação, e como, por exemplo, lá em Provérbios, no capítulo 5, versículo 18 ao 20, que diz: portanto, alegre-se com a sua mulher, seja feliz com a moça com quem você casou, amorosa como uma corça, graciosa como uma cabra selvagem, que ela cerque você com seu amor e que os seus encantos sempre o façam feliz. Filho, por que dar o seu amor a uma mulher imoral? Por que preferir os encantos da mulher de outro homem? Lá em Cânticos dos Cânticos, no capítulo 8, no versículo 6 e 7, diz: grave o meu nome no seu coração e no anel que está no seu dedo. O amor é tão poderoso como a morte e a paixão é tão forte como a sepultura. O amor e a paixão explodem em chamas e queimam como fogo furioso. Nenhuma quantidade de água pode aparar o amor e nenhum rio pode afogá-lo. Se alguém quisesse comprar o amor e por ele oferecesse as suas riquezas, receberia somente o desprezo. Então, por meio desses dois versículos, a gente pode perceber que quando o homem e a mulher se juntam, eles pertencem apenas um ao outro e a mais ninguém. Eles são uma só carne juntos. E essa junção, ela se dá a partir do amor que ambos sentem um pelo outro. O mesmo amor que é citado em Cânticos dos Cânticos. O amor que é tão poderoso como a morte e tão forte como a sepultura. Item 1. O matrimônio é uma aliança. O matrimônio é mais do que apenas um contrato bilateral entre um homem e uma mulher. O matrimônio é uma aliança firmada perante Deus com o objetivo de firmar uma união sexual exclusiva entre o homem e a mulher, assim como em Malaquias 2,14. Item 2. É seu dever defender o matrimônio. Nem sempre o divórcio é a solução para crises e problemas no casamento. Então, nesse caso, o casal, ele tem que lutar e de todas as maneiras possíveis conseguir sustentar esse casamento da melhor maneira possível, procurando conselhos,
e outras formas também, para que esse relacionamento seja sustentado e que não seja desobedecido à determinação divina, que está escrito em Efésios 5:29. Item 3. Você deve honrar o compromisso assumido. O que sustenta o matrimônio é o compromisso da aliança, firmado pelo casal que se dispôs a se unir para unirem suas vidas, se dispuseram a compartilhar as suas vidas um com o outro. Isso requer paciência, perseverança diante das dificuldades, assim como está Eclesiastes 4, 9 ao 12. E também temos o tópico 4, que é: o matrimônio requer lealdade ao pacto, já que muitas vezes casamentos são destruídos por causa da violação do pacto de exclusividade entre o casal. Muitos casamentos são destruídos por causa da violação da lealdade ao compromisso da aliança. E nisso vem de algo moral, de a pessoa não conseguir dizer não a certos pecados, de não conseguir falar não a certos desejos que ela tem, ou falhas que ela mesma tem e não consegue parar, e que pode levar à separação, e que possamos evitar para dizer não a certas práticas que pouco a pouco destroem o casamento. Assim como está escrito em Marcos 10, 9, que o que Deus uniu não separe o homem. Dando continuidade, o quinto princípio é: cabe a você resistir às tentações. Em 1 Coríntios 10, 13 diz: as tentações que vocês têm de enfrentar são as mesmas que os outros enfrentam. Mas Deus cumpre a sua promessa e não deixará que vocês sofram tentações que vocês não têm forças para suportar. Quando a tentação vier, Deus dará forças a vocês para superá-la, e assim vocês poderão sair dela. Deus odeia a quebra do pacto, ele despreza isso. Então tudo que é destrutivo ao matrimônio é uma quebra, seja isso adultério, incesto, divórcio, abandono, violência também no casamento, que é algo muito recorrente nos dias de hoje. Outra coisa também que as pessoas encaram isso de maneira simples seria a frieza e a mentira. Porém, isso pode gerar consequências que venham destruir o seu casamento. Em Mateus 26:41 diz: vigiem e orem, para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Ou seja, nós somos tendenciosos a errar, mas cabe a você resistir às tentações. Sexto, se for capaz, perdoe. Às vezes, mesmo que tenha havido a violação do pacto, isso não significa que tudo acabou. Se houver em ambas as partes o interesse em arrumar aquilo que foi perdido, em arrumar o seu relacionamento, tudo pode ser resolvido. Tudo isso através do perdão, da reconciliação, do abandono das práticas pecaminosas. Isso tudo só é possível através do arrependimento. Bom, em 1 Coríntios 7, 10 até o versículo 11 diz: para os que já estão casados, tenho um mandamento que não é meu, mas do Senhor, que a mulher não se separe do seu marido. Porém, se ela se separar, que não case de novo, ou então que faça as pazes com seu marido, e que o homem não se divorcie da sua esposa. Então, em tudo, nós devemos pedir a graça e orientação do Senhor, independente das circunstâncias, que venhamos tomar as decisões certas e, se possível, perdoar. Amem um ao outro. Então, linkando um pouco com o tópico anterior, devemos lembrar que também amar é perdoar. Então, em 1 Coríntios 13, versículo 4, até o versículo 8 diz assim: quem ama é paciente e bondoso. Quem ama não é ciumento, nem orgulhoso, nem vaidoso. Quem ama não é grosseiro e nem egoísta. Não fica irritado, nem guarda mágoas. Quem ama não fica alegre quando alguém faz uma coisa errada, mas se alegra quando alguém faz o que é certo.
Quem ama nunca desiste, porém suporta tudo com fé, esperança e paciência. O amor é eterno. O próprio verbo amar nos ensinou a demonstrar esse amor em todas as circunstâncias, porque nós devemos amar o próximo como a nós mesmos. Outra coisa é que o amor, ele deve superar todas as situações. O amor tudo crê, o amor tudo suporta. Na aula de hoje, aprendemos a praticar e a inspirar a ética no matrimônio. Como diz em 1 Timóteo 3,5, porque se alguém não sabe governar a sua própria casa, terá algum cuidado com a igreja de Deus? Então, devemos levar uma vida santa e correta em todos os aspectos, inclusive no casamento. Na aula de hoje também aprendemos alguns propósitos do matrimônio, como a ajuda mútua, a procriação e a pureza, que podem ser observadas lá em Gênesis 2, 18 ao 25. A ajuda mútua, ela é uma tarefa tanto do homem quanto da mulher. E também o companheirismo é muito importante no matrimônio. Nós também vimos que é importante lembrar que o matrimônio é muito mais do que um contrato bilateral entre o homem e uma mulher. Ele é sim uma aliança, um voto, um pacto. Vimos também a importância do casal protegendo os seus votos, protegendo com lealdade a cada um deles, para que juntos eles possam proteger com lealdade, compromisso, paciência, persistência, perseverança, esse matrimônio, esse pacto e essa aliança que eles juraram proteger. Também aprendemos que muitas vezes nós temos que lutar juntos, perdoar um ao outro nessa caminhada do casamento, para que assim possamos procurar prosperar e cada vez mais crescer como um casal. Esperamos que vocês tenham gostado da aula e Deus abençoe a todos vocês. Até a próxima!